君はコスモを感じたことがあるか。Bem-vindos ao podcast, sempre seu podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia Alan da Tyson Sensei e Damian do Damian Cast. Hoje é dia lermos mangás canônicos hoje. Hoje vamos fazer uma leitura canônica. Que eu não aceito diferente. Perfeito. Ou é canônico ou não entra no podcast. O Damian já está chegando na polêmica, assim, já chegou sendo recepcionado, né? Não. Polêmica eu gosto. A gente, os três, olha o Judeão, os três juízes. Se eu for o Ayako, tá tudo certo. É o Ayakos. Alan, qual juiz você prefere ser, Alan? Sobrou o Minos e o Radamantes. Pode ficar com o Radamantes, eu gosto mais do Minos. Ah, pronto. O Croto comigo. A técnica do Minos é mais legal, as cordinhas e tal. Verdade, sim. Bem cruel, na verdade, né? É. Vamos ficar de olho nisso. Eu nunca disse que eu era bom. Gosto disso. Justíssimo. Exatamente. Então é isso, gente. Veio todo mundo bem-vindo. Valeu, Alan. Valeu, Damian, principalmente. Primeira vez que o Damian tá vindo aqui naquele esquema, né? A gente convidando em cima da hora, né, Damian? Essa aqui é Cara, graças a Deus vocês não estão vendo, eu joguei tudo, tá bagunçado aqui na Campo Chão. Então tá tudo certo. Depois eu arrumo. Quem é mais antigo no canal vai lembrar que do nada a gente pingava as pessoas no Skype. Tá online? Então vem. Então é isso que aconteceu. O Damian vai acompanhar a gente com a leitura hoje, então. Hoje o plano é nós lermos os últimos capítulos de Saint Maria e Darkwing, né? Que saíram já faz um tempo. A gente ficou aí um hiato não programado, mas as coisas acontecem, né? Mas voltamos aí com a leitura de Saint Maria e Darkwing, que já estava na agulha há um bom tempo. O Alan faz os resumos pra gente, né, Alan? Conta pra gente um pouquinho do seu processo, Alan, como é que funciona? Como é que Enquanto eu vou apontando funciona? aqui. Basicamente eu pego o texto, dou uma lida geral, faço a tradução do texto. Inicialmente eu faço meio que um pseudo-script, não chega a ser um script, porque eu não boto bonitinho como é pra ser, né? Porque script que se faz indica quem falou, tal fala. Eu não faço isso. Eu passo o olho, jogo lá e tal, traduzo aqui, traduzo acolá, e aí eu faço um textão, juntando tudo, né, que eu entendi. Aí para as redes sociais, antigamente eu jogava o textão todo, bem antigamente, né? Certo. Só que como eu quero fazer pro Twitter, para Blue Sky, para Instagram, para Facebook, e tem limitações diferentes de quantidade de caracteres, eu acabo depois passando numa inteligência artificial para dar aquela enxugada, para poder botar no formatinho, depois ainda vou editar, porque a inteligência artificial nunca deixa do jeito que eu queria o texto mesmo. Então assim, ela me ajuda só na formatação, de fato, né? E você vai revisando, reescrevendo, eu vou reescrevendo e mudando, não, isso aqui não ficou legal, eu quero destacar essa parte aqui e tal, e vou mudando. E vou postando. Aí para vocês, né, para o nosso grupo aqui, em off, eu costumo passar a versão crua, né? Exato. Em breve também passarei para o Damian também, que a gente tem outras ideias aí de coisas para se fazer, né, legal. Com esse texto, para ajudar outras pessoas. Então, assim, vou ter que refinar um pouco mais para isso, mas por enquanto é bem assim, bem artesanal mesmo. Exatamente, bacana. Vamos chegando aí a turma. O Anderson Gordinho tava esperando a gente. Fala, Gordinho. O Chitão também tava esperando. Mandou cadê antes do horário. A gente nunca entra no horário, imagine antes. Aí você tá pedindo muito pra gente. O Resenhas apareceu aí com a gente também. Vem chegando todo mundo aí. Damian, a gente vai começar com Saint Maria. Tu tá em dia com Saint Maria. O que você tá achando de Saint Maria? Cara, posso falar todas as opiniões ácidas que possuo, certo? Sempre. Muito bem. Cara, desde Maria, que elas sejam canônicas, você pode falar. Elas são. Em primeiro lugar, sempre são. Pô, cara, Saint Maria era um mangá que eu tava animado pra ver uma nova perspectiva de Cavaleiro do Zodíaco, né? É uma estética nova, é um estilo de contar novo, é uma demografia diferente, principalmente. Apesar de Cavaleiro do Zodíaco sempre ter elementos do shoujo, porque o Kurumada trouxe muito isso pra obra clássica.
ainda assim é muito diferente. Quando a gente foi ver os primeiros capítulos, eu dei chances, eu fiquei, não, beleza, tá pegando no tranco ainda e tal. Nesse meio processo, eu comecei a ler Sailor Moon, junto com a minha amiga Isa, né, que faz parte lá do canal, que você conheceu. A gente tá fazendo um programa sobre Sailor Moon também lá no canal, lendo os volumes e resenhando e tal. E aí, eu acho que eu caí um pouco na maldição de fazer a comparação, né? Quando você faz a comparação de um gigantesco shoujo que é Sailor Moon com Saint Maria, o negócio fica até um pouco injusto. Saint Maria não consegue chegar, não consegue desenvolver, e acho que a rapidez que é natural tanto de Saint Seiya quanto de Sailor Moon ou de Sakura Card Captor, de obras desse modo geral, ela para dentro de Saint Maria ela não desenvolve bem. Fica só muito rápido e muito cru. Então você não se apega aos personagens, às situações, coisas que poderiam ser mais impactantes viram só mais uma página. E eu gostei pelo menos do último capítulo, né, que é esse que a gente vai falar agora, que a gente teve um respiro, uma normalidade, uma vida normal. Tava faltando isso. Saint Maria, por enquanto, na minha régua, pelo menos, né, tá devendo bastante. Olha aí, Alan. Resenhas comentou aqui, ó, história muito lenta no Saint Maria. É uma opinião aí diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque Saint Maria, pelo menos daqui, do nosso entendimento entre nós, né? Pois é. Fábio Silva, boa noite, galera. Fala, Fábio. Valeu aí. O Fábio que é um dos membros do canal. Grande Fábio. Valeu, Fábio, pelo boa noite. Boa noite pra você também. Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Mas eu acho, pensando aqui sobre o que o King falou, talvez lento no sentido de publicação, talvez, porque ele é uma obra mensal, né? Então, por esse lado aí, né? Ainda existem obras semanais no Japão? Ou é um modelo que nem tem mais? Existe bastante. Tá. É difícil. Não de Saint Seiya, mas as outras sim. Sim. É isso mesmo, tá sendo mensal, King. Acho que é esse que ele falou mesmo. Saint Seiya, a última, inclusive, foi The Lost Canvas, né? O Gaiden no começo ele era, né? É assim, Lost Canvas era, né? Semanal. Depois o Gaiden também foi, em determinado momento, se eu não me engano, o Gaiden do Doku, ele foi pra mensal. Migrou. Aí foi pra Besatsu. Aí mudou também. Muito bem. Então é isso, vamos começar então com Saint Maria, gente. Estamos prontos para embarcar o mundo do shoujo, Sensei? Vamos nessa. Deixa eu vestir minha touca aqui. Saint Maria capítulo 8, gente. Antes da gente iniciar a leitura, anteriormente em Saint Maria, Adonis retorna e é questionado pelos 3 juízes que aqui estão por sua falha, justificando-se com a carta de peixes que ele havia trazido. Em Jamir, Maria acorda ao lado de Kiki e do espectro Queen de Auraune, e Kiki instrui a Maria a purificar a sobrepeliz do Queen, transformando-a em uma carta e selando a estrela maligna. De volta à escola, elas conhecem um homem misterioso que supervisiona a mudança de uma nova aluna, a patinadora Odette Collins. O capítulo termina com a chegada iminente de Odette e o presságio de um novo confronto, enquanto Arias detecta uma perturbação em uma carta de armadura. Então esse foi o último capítulo. Seguimos daqui com o capítulo 8 de Saint Maria. Como vocês sabem, a gente faz uma leitura, uma contação de história, vamos dizer assim, ilustrando ela com algumas imagens do mangá, não todo ele, para não ficar uma coisa muito, né? Mas vocês sabem onde vocês podem encontrar, etc, aquela coisa toda. Então vamos a isso, Alan. Maria acorda bem cedo, tanto que o Ares brinca com ela que só pode ser um sinal de catástrofe. E essa dinâmica dos dois no começo aqui, né, é bem Sakura com Quero, né? Essa coisa meio um brincando com o outro, a Sakura sendo um pouco, né, meio relapsa, assim, né? Só que... A Sailor Moon também tinha isso, né? Com a Luna também. Pelo menos, eu não lembro se no mangá, o Demi talvez possa me corrigir. No mangá sim tinha. Tinha. Então é que é um tropo aí bem comum desses bichinhos mágicos, né? Deles serem essa consciência engraçada de cobrar a personagem protagonista.
E aí ele pergunta pra ela o que ela pretende fazer vestindo o uniforme de artes marciais, né, um dogi, e buscando o arco e flecha que ela tinha dentro de casa. A Maria diz que decidiu recomeçar o seu treinamento. E ela vai ao dojo de artes marciais antigas do Maninho Yuzu e começa praticando tiro ao alvo, mas não consegue sequer atirar longe a flecha. Aqui eu achei curioso o fato dela recomeçar. Então já fica estabelecido que ela já tinha ali uma base de arte Sim. marcial, né, aparentemente, né? Alguma aula ela já fez e essa é a relação dela com esse tal de Yuzu aí, né, aparentemente, né? Eu queria ressaltar antes que houve talvez um leve fanservice com a protagonista de combinação, como diria antigamente, de roupas íntimas, Uhum. Exatamente. Gostei justamente por isso, pelo desnecessário. Além disso, tem um negócio interessante aí, falando sobre essa questão do arco e flecha e tal. Será que a Ceira tá indicando alguma coisa envolvendo Maria de Sagitário? Bom, ela é Pégaso, né? Então já tem meio caminho andado. Será que o professor vai ser o Cavaleiro de Sagitário? É que ele é geral, né? Ele não é só no arco e início, flecha, né? Ela é a do arco e flecha, né? Mas ele tá ensinando ali arco e flecha pra ela, não é? Ou é outro tipo de arte marcial que ele tá ensinando? Não, ele tá entendi. ensinando, ele tá instruindo ela, ele é o instrutor dela, né? Ele tá ali, tanto é que ela tá atirando, né? E aí no começo ela atira e aí ela não consegue nem chegar no alvo, a flecha cai no meio do caminho. Sim, exatamente. Mas ele fica estabelecido que ele é um instrutor mesmo, e ele sabe outras artes marciais também, ele sabe luta, pessoal e etc, né? Mas a Maria tinha o arco e flecha em casa, né? Ela pegou de casa, isso levou, né? Então, aparentemente, a arma de escolha da Maria é um arco e flecha, aí o Damian tem razão. Pode ser já um prenúncio aí. Lembrando que a Catleya também, de Darkwing, também é uma arqueira, né? Verdade. É verdade. Ela é a Athena, né? E até agora não payoff, por enquanto. Engraçado. E ela usa flash. Nesse quadrinho que o Ares está segurando o pingente de Pégaso, bem lembrado. Se eu não estou enganado, ele fala algo como que a Maria tá amadurecendo como cavaleiro, tá começando a entender as responsabilidades dela e tal. O que é uma coisa interessante, né? Ver a Maria começando a entender um pouco melhor o que é esse mundo, já que ela foi jogada nisso aí logo de cara, sabe? Sim. É uma coisa que tá precisando também. Ela, um pouquinho antes disso, ela reclama do peso do arco, tá falando com o Yuzu aqui ainda, né? E aí o Yuzu corrige ela, dizendo que o problema era a posição do quadril, dos braços e do tronco. E que ele não tá tão desocupado assim pra ficar de brincadeira tão cedo, e pergunta o que deu nela, né? O Yuzu pergunta. E ela vai afirmar que tem alguém que ela não quer perder, mas que no atual estado dela, ela não consegue vencer, e por isso ela queria ficar mais forte. E é nesse momento que corta pra cena do Ares, que tá usando o pingente, né, no pescoço, observando tudo, né, ele tá em cima de umas almofadinhas, né, porque imagino que o Yuzu não pode ver o Ares, né, não tem que ser meio escondido assim. Pode, assim, não, ele não é um ser fantasma, pode ser, é isso que tu quer dizer? Isso. Não, ele pode ver, mas ele esconde, assim, vamos dizer. Ele não teve nenhum contato direto com ele ainda, né, só deve ter visto ele como brinquedo, né? Como boneco. Isso. E aí, justamente, o Ares comenta isso, né? Que ela começou a ter consciência de que ela é uma cavaleira e que estava realmente já amadurecendo, né? Então aí começa o personagem a amadurecer. E aí, como o Yuzu sabia várias das artes marciais antigas, a Maria implora que ele ensine para ela, né? Mas ele recusa e diz que as artes marciais não são instrumentos de briga. Além de ele achar impossível para Maria, uma vez que ela se cansa fácil das coisas e manda ela primeiro dar um jeito nos estudos dela. É engraçado. A Maria diz que tá falando sério, e aí o Yuzu propõe para ela o seguinte, olha só. Ela tem que tentar me derrubar, né? Propõe para ela tentar derrubá-lo, mas que ela não, né, fique choramingando caso ela se machuque. Aí ela ataca ele, né, simulando um cometa de Pégaso, mas o Yuzu pega o punho tranquilamente dela e lança ela no chão, dominando ela facilmente. E aí ele diz que o caminho das artes marciais é o acúmulo do dia a dia e que é melhor ela desistir se ela não consegue fazer isso. E aí a Maria se recusa a desistir e afirma que ainda vai conseguir derrubar ele.
Então a gente tem aqui um mini arco de treinamento, mas que não treinamento nenhum, mas já sugere que ela, né, quer melhorar as coisas dela de luta e tal. Que era uma das questões que a gente comentou antes, né? De ela já ser colocada direto, sair lutando sem um menor treinamento. Então, ela tem algum treinamento, aparentemente não é suficiente, né? Claramente o instrutor dela acha que ela é muito relapsa, muito ruim no que faz. Mas eu achei curioso, achei interessante uma adição aqui do Lord da Maria, entendeu? Que não tinha antes, né? O fato dela reclamar no começo do peso do arco é que ela já não pega nele há bom tempo, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Mas eu achei curioso. Pode falar, Dani, desculpa. Não, perdão, eu só ia pensar, será que a gente não vai ver esse tipo de coisa com o Kiki? Porque eu tava esperando ver esse tipo de treinamento não com um instrutor, um humano comum, talvez, mas o Kiki apresenta, sabe, sendo mais ativo nisso, até para explicar as coisas. O Kiki recebeu treinamento de cavaleiro. A gente tem a confirmação disso pelo próprio Shiryu lá no Poseidon. Pelo Shiryu não, desculpa, pelo Yoga, se eu não tô enganado. Ele fala que o Kiki recebeu treinamento de cavaleiro, ele sabe como é das coisas e tal. Então, será que ele não poderia estar fazendo esse papel também? Como ia afastar o ainda. Era uma das coisas que a gente. A base normal do treinamento ainda, talvez, né? Era uma das coisas que a gente esperava, né? Quando a gente começou a acompanhar a Saint Maria, que de repente ela iria pro santuário e lá ela fosse entregue a alguém para treiná-la, né? Como foi a Shoko, né? Em Saint Show. Ela, basicamente, ela começa também com algum conhecimento de artes marciais, ela luta também, né? Isso. E depois ela acaba sendo treinada pela Mayura, né? Sim, exato. E pela Marin também, né? Também pela Marinha. Sim. Mas eu gostei dessa inclusão aqui, porque meio que resolve um pouco. Já não é tão estranho o começo, embora ainda seja estranho, mas alguma base, mesmo muito ruim de arte marcial, ela já tem, entendeu? E aqui ela tá se interessando a melhorar, então tem um pouco daquela coisa do crescimento da personagem, que tá interessada em melhorar, ela não vai, tipo... A história se dedicar a fazer isso, quer dizer que ela se importa um pouquinho com o fato de que, do nada ela já sai botando armadura e já sai lutando. Não, pelo menos tem uma preocupação aqui em uma melhoria do estado dela, assim, né? Eu achei uma inclusão interessante. Fora que dá um pouco mais de explicação dessa relação dela com esse maninho Yuzu aqui, né? Que já tinha sido estabelecido de uma maneira esquisita no começo e aos poucos vai desenrolando, né? De onde vem, pra onde vai de repente, né? Então, gostei desse começo desse capítulo aqui. Aí, mais tarde, numa cafeteria, né? A Maria tá reclamando de dor no pulso, né? O pulso que o Yuzu segurou. E a Setsuna, que está com ela, né? Elas estão lá, diz que o professor Toma é um mestre de artes marciais e que é loucura tentar derrubá-lo. Mas Maria afirma que se não conseguir derrotar alguém como Yuzu, não conseguirá recuperar o Senhor Peixes, né? Então faz um pouco sentido isso. Tipo assim, antes dela ter o treinamento de cavaleiro mesmo, com o Kiki e tal, no mínimo ela precisa enfrentar o humano, assim, né? O desafio mais simples. Eu gostei dessa escala determinada, assim, que de repente ela mesma se colocou, sabe? Interessante. E aí, enquanto elas estão na fila de atendimento aí da loja, né? Ares fica encantado com as guloseimas da cafeteria. E na vez de Setsuna, o Ares diz mentalmente, né? Ele falou com as duas escutam o Ares agora? Acho que sim, né? Eu acho que sim, pelo que deu pra entender, eu acho que ela fala, né? Verdade. E as duas serem Amazonas, pelo que eu entendi também. Eu acho que eles conseguem interagir com Ares e tal. Sim. E aí, na vez de Setsuna, o Ares diz mentalmente que ele quer o doce de chocolate. A Maria fica indignada e diz que a bola de pelo deveria estar mais preocupado com ela. A Setsuna pede um cruller de morango e leite, que parece muito bonito, inclusive, eu vi na internet. Você é louco. Um clássico fashion, um frappé de morango e outro de matcha, olha isso. E um donut com confeitos de estrelas chamado de Revolução Galáctica. Mas ela tá escolhendo, na verdade, né? Vou pedir isso, vou pedir aquilo, só que na frente delas, uma garota acabou pedindo todos os donuts. Aí a Maria fica chocada, pois levar tudo daria basicamente 30 mil ienes, que é cerca de R$1.100. R$1.100 de donut, gente. Olha a situação desse pedido.
E ela se pergunta se tudo aquilo era para um lanche de um clube da escola, né? Porque tem aquela coisa de clubes e tal, né? A garota efetua o pagamento eletrônico e a Maria fala para Setsuna que se trata da patinadora Odette Collins. E ela fica tímida e se pergunta se elas eram fãs dela. E ainda espantada com a quantidade de donuts que a Odette comprou, a Maria pergunta se ela vai dar alguma festa ou alguma coisa assim. Ainda envergonhada, a Odette responde que é tudo lanche dela mesmo. Eita. Vai entender. Mas é Aí ela mentira também, fica- né? Vamos combinar que é meio assim, né? Você tá numa fila e de repente uma menina pergunta: ei, você vai dar uma festa com esse monte de coisa aí, né? A Maria é Você muito gastar intrusiva. mais de R$ 1.000 em um monte de donut, é só pros outros mesmo. E não foi, né? Caraca, R$1.000 em donuts. Mas você sabe que eu achei legal também nessa parte que a gente vê que o doce tem um nome que faz referência, né? Ao Revolução Galáctica, negócio meio que Revolução Estelar, com, né? É. No Japão eles Pois têm é. muito isso de dar nomes, tem os doces com nomes diferentes e tal, né? Tinha uma cafeteria no Japão que eu quase fui, que eles faziam sorvetes com nomes das constelações, sabe? Uma coisa assim. Acho que deve existir até hoje. Que Eu maneiro. quase fui lá. Bonito, bonito. E aí, elas saem do local, né? E a Maria e a Setsuna seguem a Odette. A Maria diz que outro dia viu um vídeo do show do gelo dela e que foi lindo. E aí ela responde apenas com um seco: é mesmo. Maria se apresenta para a Odette e também introduz a Setsuna, dizendo que, como elas eram um ano mais velhas, a Odette poderia perguntar o que ela quisesse. A Odette, porém, só pergunta até onde que elas iam ficar seguindo ela, basicamente. A bonitinha interação entre elas. A Maria se oferece a carregar os donuts, que ela tá cheia de cheia de sacola, né? Mas ela só se esconde o rosto assim atrás de um donut com vergonha. E a Maria fica frustrada porque a conversa com ela não fluía de jeito nenhum, pensando que ela poderia ser um alienígena. Que horror. Ai, meu Deus do céu. Nisso, o Ares alerta mentalmente que ele estava sentindo a presença de uma carta de armadura por perto, e ele sai voando da bolsa. A Maria reclama que o Ares não liga pra nada, enquanto a Odette acha que ele era um drone. A Setsuna puxa a Odette e diz que ali é perigoso e que elas devem se afastar um pouquinho. A Odette, nesse caso, sente alguma coisa e acaba deixando o donut cair no chão. E aí, quando elas percebem que a Odette havia sido picada por uma cobra enroscada em sua perna. Olha essa imagem, gente. Meu Deus. Não dá. E a Maria entra em pânico e cai no chão, deixando os donuts caírem também. Ela tem um ataque de pelanca forte. Ela pede desculpas, pois não conseguia lidar com coisas compridas. E preocupada com a Odette, a Setsuna diz que não era a hora para ficar falando aquelas coisas. O Ares explica que aquela cobra é uma armadura que se camuflou antes de se descontrolar. E por isso deveria ser fácil de capturar. Então vamos lá, gente. De qual armadura estamos falando aqui? Já fomos para as cabeças aqui? Já é o Eu acho que Serpentário? podem ser duas, né? Pode ser justamente a Serpentário ou o Fiuco, né? Como é o título oficial. Verdade. Uhum. Ou Hydra. Também pode ser Hydra, porque a armadura de Hydra, na caixa dela, e na verdade o object dela também, né? É uma cobra. Uhum. É a minha aposta. Porque se a gente for parar para analisar, até o momento, a primeira grande luta da Setsuna foi contra a armadura de lagarto. Que foi uma das grandes lutas do Seiya. Contra o Mist. Sim. Uhum. A da Setsuna agora foi contra a armadura de peixes. Que é também uma das grandes lutas do Shun. E Hydra faria muito sentido por estar ligada ao primeiro confronto do Yoga na Guerra Galáctica, que foi contra o Ichi. Uhum. E acho que faz sentido atacar diretamente ela e tal. Até pensei que pudesse ser o Fiuco ou o Serpentário, por alguma ligação, talvez, com o Next Dimension. Mas acho mais provável. Né? Assim, se for pelo lado de ser de prata ainda, seguir no lado da China, né? Não do Odisseus. Mas ao mesmo tempo seguindo a lenda, né, por trás de ser Serpentário, de ter a ver com o lendário Asclepius, né, podia ter uma ligação com a própria Setsuna, né, porque ela é uma guerreira que usa cura e tal, e então talvez se fosse uma carta para ela usar, né, já que a Maria tem a de lagarto para ela, né, então...
Mas é curioso, né? Porque eu também acho que o óbvio aqui seria ser Hydra mesmo, por causa dessa rima com o clássico, né? Uhum. Mas aí eu não gosto da Hydra ser uma cobra. Porque a Hydra é a Hydra, não é uma cobra. Entendeu? Parece uma representação meio preguiçosa, assim, da Hydra, saca? É óbvio Mas que vem seria do muito clássico, difícil né, botar já. uma Hydra, né? Mas... Então, mas é uma coisa desde o clássico mesmo. O objeto do It já é assim. Eu não sei se tem alguma questão mitológica. Eu não sei muito bem como é que funciona a Hydra, se ela já vem com várias cabeças. Ou se começa a ter várias cabeças depois que a primeira é cortada. É verdade, verdade. É verdade, vocês têm razão. Tô sendo chato. Não, mas assim, tem um sentido de talvez você tem uma razão de não ser Hydra de cara, talvez. Porque se for uma armadura que de repente tem a ver com o Cisne pra Odete usar, ela não usou nem a de Cisne ainda, né? E ela já usaria duas seguidas, assim. Não que isso a Seira não já tivesse feito antes, né? Dessa coisa de, né, de ser muito uma coisa em cima da outra, mas. Fora que a armadura de Hydra, ela é de bronze. A gente não viu nenhuma outra armadura de bronze sendo capturada até agora, né? Tipo, capturado como vilão, assim, né? Não vimos. Pode ser a outra constelação. Tem uma história dessa de Hydra, que um Hydra é fêmea, outro Hydra é macho, e um é de prata e outro é de bronze? Tem, no Ômega isso foi usado. No Ômega, no Ômega Witch, ele é de bronze, mas quando ele entra pro exército de Marte, ele vira o outro Hydra. Ele vira o Hydra. Agora eu me confundo, que é qual macho e qual fêmea. Mas enfim, e no Ômega ele vira o que é de prata, o Hydra de prata. Pode ser, de repente, a Hydra de prata, e não... que não tem tanta diferença assim, mas seria interessante porque seria uma armadura que só apareceu no Ômega, né? Uma armadura diferente, assim, finalmente uma armadura diferente de Saint Maria, que até agora tá resgatando, mas eu acho muito provável que seja It, vai aparecer o It, né? Aquela coisa do... a alma do It, né? Aquela história toda. Foi até pesquisar rapidinho, acho que de prata do Ômega é Hydra fêmea, a do It é Hydra macho. Então pode até acontecer, então, de ser Hydra fêmea, que é pra uma mulher usar, então, de repente. O Chitão lembrou uma boa, será que estão canonizando o Dócrates? Não. Se aparecer a armadura de Hydra e o Dócrates for a pessoa que falar com a aí vai ser maravilhoso. Aí imagina. É canônico puro mesmo. Imagina. Porque a gente tem que lembrar que o Yoga foi determinante na derrota do Dócrates, levantando ele, aquela história toda. Então, tem essa conexão também. Seria interessante um diálogo ali, né? Imagina, o Dócrates chega, fala pra Odete, corra, a polícia está vindo. Assim. Corra, a polícia vem aí. Ai, meu Deus do céu. E aí, então, temos uma cobrinha aqui, né? E a Maria, claramente, ela tem problemas gravíssimos com cobras, com tudo que é grande, coisas compridas. E aí, a Maria grita dizendo que é impossível para ela detestar aquilo de qualquer maneira, né? E aí é muito engraçado, porque o Ares pergunta pra onde foi a determinação que ela tinha de manhã e manda ela queimar o Cosmo. Mas a Maria, ainda em pânico, chama o Ares de idiota e diz que não é uma questão de Cosmo. De repente, a Setsuna sente frio e percebe grandes cristais de gelo, para, né, surpresa de todo mundo. A cobra foge e o Ares manda elas irem atrás, né, da carta de armadura logo, pois alguém poderia se ferir. Mas a Setsuna percebe que os pés dela estão presos e Maria também não consegue se levantar por causa do gelo nos pés dela. A Odete fica chateada porque perdeu todos os donuts que comprou com o próprio dinheiro pela primeira vez. Olha aí, ó, independência. Olha aí, ó. Olha o personagem sendo construído aí, ó. Nunca tinha gastado nada, por isso que ela foi lá e comprou todos os doces possíveis. Muito bom. Ai, caraca. E aí ela grita que ela queria os donuts dela de volta, liberando esse cosmo congelante. O Ares vai levantar uma muralha de cristal e diz que o cosmo da Odete está descontrolado e manda elas se transformarem logo e impedirem os danos. Achei engraçado essa coisa do Ares. Se transforma logo, faz a transformação logo para lutar. Engraçado, isso é divertido. Porém, o pingente estava congelado, então não tinha como usar. Aliás, esse negócio do pingente, gente, quando que mudou? Porque a gente era carta, aí virou aplicativo e tinha um pendrive e agora é um pingente?
Tipo assim, cada capítulo ela faz um negócio diferente? É como se as cartas tivessem, se eu não me engano, talvez o Demi até lembre também. Se eu não me engano, no começo era carta, aí tem o smartphone, mas aí, à medida que apareciam outras cartas, aí as cartas que tinham antes viraram pendrives, viraram tipo pendrive. Era um pendrive? Não, no pendrive? Que ele conecta. O pingente é um pendrivezinho, é um pingentezinho. Ah, o pingente é o pendrive. É. Ah, verdade, tinha isso. Aí então ela pega e a ideia talvez seja que ela pega aqui, ele conecte um celular com um pendrive e ele funcione, né? Então, assim, em tese, ela teria também um pendrive de lagarto, ou pode ser que a carta esteja armazenada justamente dentro do celular dela, enfim. Nunca mais o celular apareceu, né? Acho que a Seira recebeu um feedback e simplesmente o aplicativo flopou. E o pingente faz até uma conexão com outras coisas que a gente tem na série, né? No COTS é pingente, no Lenda do Santuário tem pingente, no Ômega. É uma coisa mais familiar, eu acho, né? É uma coisa mais moderna. O pessoal acha que tem essa. Acho que a galera tem um pensamento de que facilita mais e. Sabe? Agora, pro fã raiz, a galera gosta de ver a mochila, de ver o. A galera mais raiz gosta de ver a mochilona, de ver a caixa pesada nas costas, né? Eu gosto da caixa de Pandora também, eu confesso. Mas no caso da Maria, que tem várias armaduras, aí você precisa de uma solução um pouco mais eficiente. Sim, sim. Mas se ela introduziu aplicativos no celular, vai até o fim, tá ligado? Sei lá. Dá pra fazer um aplicativo, né? Você seleciona a armadura e veste. E aí, coisa interessante até. Fosse um celular mágico, pelo menos, não fosse o Samsung chumbrega. Mas aí tudo bem. Então ela recebeu aqui o Cosmo tá descontrolado dela, né? E aí o Ares pede para elas derreterem o gelo com o Cosmo. E a Setsuna ainda está do lado da Odete e suplica para que ela se acalme, caso contrário, todos irão congelar. Mas a Odete, com esse rosto bem algorento aqui, diz que não quer ser tocada. E aí a Setsuna começa a ser congelada ainda mais rapidamente. Olha aí, gente. Então temos aqui que a Odete nunca tinha gastado seu próprio dinheiro. Tá experimentando a liberdade aí. Gosta muito de doce, né? É descontrolada. Não gosta de ser tocada. Então, nossa, os traumas realmente, Cavaleiros de Aquário e traumas simplesmente andam juntos sempre, Ana. Não tem como escapar. Posso ser o chato rapidinho aqui? Diga. E puxar um assunto? Esse descontrole de Cosmo que gera todo esse golpe poderosíssimo aí, ele não incomoda, não? Porque, assim, particularmente... dela, não sei. Então, mas me incomoda porque, assim, a gente sempre teve o Cosmo estabelecido... Isso não é nem do clássico, é na série de um modo geral. A franquia de um modo geral. No Ômega, Lost Canvas e tal. O Cosmo é uma coisa que você desperta. Ele é a base de treinamento. Não que você fica puto que tu não tá com doce. A gente vê uma coisa assim no COT, por exemplo. No COT, a gente tem o Seiya despertando o Cosmo, daquela forma que é uma coisa que eu não gosto. Acho que você tira um pouco, talvez, do esforço do personagem de ter que despertar aquilo, passar pelo treinamento, pra dar, tipo, uma habilidade que vem de nascimento pra ele. E acho que isso é um pouco sem graça. Eu acho que depende. Mas existem precedentes também. Eu lembro assim, no Ômega, no Ômega tinha a Sônia, quando ela vira escorpião, ela também perde o controle do cosmo dela e ela é consumida por ele, né? Sim, mas a Sônia já era uma guerreira também. Mas ela meio que também perde o controle, né? Assim, era uma coisa que também não fazia tanto sentido assim, ela perder o controle, mas aconteceu. O tema também, quando ele começa a despertar Cosmo também, ele meio que fez naturalmente, né? Assim, não tinha. Né? No Lost Canvas também tinha isso. Quando ele destrói a represa no começo. Existem ou não existem personagens Sensei que tem o Cosmo naturalmente? Né, de uma habilidade nata? Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma coisa que é possível, né? Pessoas podem despertar o seu Cosmo, mesmo que inconscientemente, sem saber e tal, né? Mas eu acho que desse jeito de já de cara ela já não tem um controle e sai congelando é meio que novidade, assim. Não me agride um personagem de Sensei ter isso. Eu acho que é plausível ter.
Eu não gosto quando é o Seiya. Meu problema no COTS é o Seiya. E os Seiya e seus amigos, na verdade. Os 5 principais ali, porque a gente tá acostumado que a história deles é uma história de, né, de perseverança, etc. Então, quando o Seiya já tem uma habilidade nata, isso me irrita. Acho que você mexe na essência dele. Agora, a Odette é outra personagem, né? Então, pode ser que ela seja uma personagem que naturalmente já tenha aí essa afinidade com o Cosmo e aí, emocionalmente, né? Mas eu entendo. Eu entendo também o que o Demian falou, porque realmente fica parecendo uma coisa que meio poder mutante, assim, sabe? Que era uma coisa que a gente já reclamava do COTS também, né? Exatamente. É uma coisa que me incomoda até no The Last Canvas. Eu não gosto daquela cena do tema destruindo a barragem, por exemplo, que não me incomoda. Né? Mas isso sou eu sendo chato. Isso que eu falei. Não, mas acho que para o protagonista, eu acho ruim, tipo, o Seiya, o tema, que é o principal, eu acho que você enfraquece o que poderia ser o personagem. Mas a Odette não é a protagonista. Se a Maria fosse assim, aí eu ficaria irritado. E ela claramente era exatamente o... Bom, ela muito rapidamente pegou, enfim. Há um problema também na Maria. Mas a Odette, ela é esse personagem misterioso, ela é essa coisa meio não me toque, traumas, etc. Ok, aceito um personagem ter aí a sua... uma parada meio assim, sabe? Não me agride tanto. Mas acho que é um bom ponto. Né? Onde estávamos? Deixa eu ver aqui. Então ela começa a congelar rapidamente a Setsuna, ela fica puta, né? Com o gelo. Fala que não me toque, né? Então, claramente ela tem essa questão aí de não ser tocada e tal. Não gostar de contatos físicos, o que é curioso, porque ela é patinadora, né? Então ela tem que ter o contato com ou talvez ela só aceite, de repente, o treinador, né? De repente, pode ser isso. Existe a modalidade solo e a modalidade dupla, né? Assim, verdade, a gente não viu. Até verdade, então, ela aparentemente é solo, né? Só. Verdade. Bom ponto mesmo, isso aí. Só que nisso, de repente, um homem passa pela Maria e chega até a Odette, abraçando ela. O Ares fica surpreso por ele ter conseguido atravessar a muralha de cristal, e o homem pede que ela se acalme e abraça ela. Então, aquela coisa do toque ali, né? Realmente não é o caso com o rapaz aqui, né? E o homem pede que ela se acalme e lembra que havia dito a ela para ser fria em todo momento. Ei, Camus. Eita, nós. Lá vamos nós de novo, ela. Ai, Jesus. E aí ela volta a si, né? E o gelo começa a derreter. A Maria fica surpresa por aquele homem ter conseguido se aproximar sem congelar nem um pouco e parar a Odette. E ainda abraçado com a Odette, o homem diz que veio procurá-la porque ela estava demorando para voltar e acabou se deparando com aquela confusão toda. Ele pede desculpas pelo incômodo, mas afirma que tudo ficaria bem. O Ares quer saber quem ele é, né? Basicamente. E o homem que havia aparecido no capítulo anterior, né? O rapaz de óculos, se apresenta como Matias Halonen, o treinador exclusivo de patinação e guardião da Odette. E ele pede um momento com eles e convida a ovelha voadora para um chá também. Maria pensa em como ele não se surpreendeu ao ver o Ares voando, e o Ares também queria dizer algumas coisinhas para o Matias. Achei Matias mal desenhado nesse quadro, inclusive, gente. Eu sei que você tá meio mal diagramado aqui. Já vimos hoje, recentemente, né, na internet, nas redes sociais lá, a Seira postou uma imagem bem bonita do Chaka, né, que ela fez, uma ilustração para celebrar o aniversário dele, né. Então, assim, que ela sabe desenhar, a gente sabe, né. Ela fez, quando ela quer, ela faz bem feito, então... Realmente é que eu achei meio tortinho o homem, tadinho. Acho que ela tá ajustando ainda. Tá ajustando? Tá chegando ainda? Tá ajustando. Tá bom. Justo. Aí de volta ao dormitório, Celestia, só os nomes bonitos, o Matias fica sabendo de tudo que aconteceu com a Odette. A Setsuna diz que também realizou um tratamento para remover o veneno da cobra por precaução, né? Lembrando que a Setsuna tem a cura, aquela coisa toda. E ele agradece ela. A Setsuna pergunta para a Odette se a atadura estava apertada, mas ela só acena com a cabeça. Ela é uma personagem bem tímida, assim, né? O Matias, então, recapitula a história toda, concluindo que a habilidade de Odette é o poder de guerreiros chamados Cavaleiros, os Saints, que lutam contra o mal ao lado da deusa Atena, e acha tudo muito interessante. Ares diz ainda que a carta que ela possui estava ressoando,
o que significa que essa garota era, sem dúvida, a Cavaleira de Cisne. Eita, nós. Bela imagem aqui, o Cisnão. É. Como todos já sabíamos, né? Não tá surpreendendo ninguém. Por Matias diz que isso é um problema, pois quando as emoções dela se exaltam, ela emite uma aura de frio e destrói tudo ao seu redor. Cadê o bagulho? Tudo ao seu redor. Quando isso acontece, ele é a única pessoa que pode detê-la. Infelizmente, por algum motivo, ele é o único que não é afetado pelo congelamento. Acho que já estamos aqui, né? É um cavaleiro de ouro. Eu tô pensando exatamente nisso, Bruno. Eu tô com você. Ou ele pensou no início que ele seria, de repente, o Yoga, né? Encarnado aí, sei lá. Mas ele pode bem ser também o Cavaleiro de Aquário, né? Então... eu tô achando que é o Aquário. Tô achando que é o Aquário. Será que a gente vai ter essa dos professores sendo os Cavaleiros de Ouro? Já tem o Yuzu, pode ser um Cavaleiro de Sagitário, porque não. Bem lembrado. Ele aqui como Cavaleiro de Aquário, Kiki de Ares. Kiki de Ares, verdade. Bem lembrado. A gente pode ter umas coisas de Aquário, então. Combina, o nome combina. Fica sonoro. Sim, exato. Muito bom, gostei. Aí fica muito interessante, porque o Matias vai dizer que ela não pode ser usada como a guerreira de quem eles falam. Olha que interessante. E Ares diz que a perda de controle do cosmo devido à instabilidade emocional ficará bem se ela topar se tornar uma cavaleira, conseguindo assim controlar o cosmo. Além disso, ele mostra a carta de Cisne e diz que consegue ouvir ela dizer que quer fazer um acordo com a Odete, quer, né? Basicamente consonar com ela. Uhum. Porém, o Matias diz que isso significa envolver a garota em perigo. E como seu guardião, ele não concorda. Olha, Matias é um bom guardião, tá? É um adulto responsável. Adulto responsável, finalmente um. Eu fiquei com uma dúvida, porque eu cheguei a ver uma tradução em espanhol, por exemplo, de gente falando que ele era o pai da Odete. Mas também tem gente falando que é só guardião. Ele não tem nenhuma relação com a mãe dela. Tirando o fato de ser o ex-parceiro de dança dela. Pela imagem que a gente vê no mangá, dá a entender que ele atuou junto com ela, né? Com a mãe da Odete. Uhum. E que ele não é o pai dela. Então, tá, ok. É guardião, a palavra que usam lá é guardião no sentido de ser o tutor, sabe? Alguém responsável, legal por ela, né? Certo. Tá. O que até não porque ele foi sozinho. Até porque ela foi por... talvez até tenham tido alguma coisa, mas enfim, ou ele pode ser também gay e nunca ter tido nada com ela, né? Então, verdade também, exatamente. Pode ser várias coisas. Pode ser muita coisa. Mas enfim, o fato é que ela foi para os Estados Unidos, pro Japão, né? Saiu lá do Canadá com o treinador e a mãe ficou, né? Então, assim, ele é responsável de fato por ela, né? Uhum. E até pode ser que ele seja o pai dela, mas agora a relação dos dois é de treinador, de guardião, de tutor, né? Por enquanto nada sugeriu que seja a relação sanguínea. Por enquanto é fanfic, mas tudo pode acontecer, né? A gente não sabe. Uhum. E aí o Matias diz que isso significa envolver a garota em perigo e como o guardião não concorda. E aí o Ares faz um alerta interessante também, que mesmo sem usar uma armadura, como o cosmo dela vai se transbordar, ela vai acabar também se tornando um alvo do mundo das trevas se eles descobrirem a existência dela. E quando isso acontecer, poderia ser tarde demais. Matias diz que mesmo sem depender do poder de tal coisa, né, ele com certeza fará ela controlar o poder e que agora Odete deve apenas se tornar uma patinadora que supere a sua mãe. E aí a gente vê essa imagem do próprio Matias patinando com a mãe de Odete. Olha a pressão na menina. Ele é responsável, pero não muito. É um treinador rigoroso, rígido, né? Então tem toda essa dinâmica toda aí. Sendo assim, ele, Matias, jamais a reconhecerá como uma cavaleira. Ares diz que não está perguntando... Aí, interessante aqui o Ares, hein? Fala que não quer saber a vontade do treinador. E aí pergunta diretamente a Odete se ela consegue ouvir a voz da constelação de Cisne. O Ares também é tinhoso, hein? Tá louco. E aí, timidamente, a Odete responde que sempre está errada e que o treinador sempre está certo. E por isso ela vai obedecê-lo. Olha isso.
E o capítulo termina com Marial ouvindo as palavras de Odete com uma cara de preocupação. E a frase de destaque. Justo quando encontraram a nova Cavaleira de Cisne. E assim termina o capítulo 8, Damian Tempest. Um bom capítulo. Bom capítulo? Bom capítulo. Achei um bom Certo. capítulo. Apesar de algumas coisas que não gostei, como falamos aí, dos Tá. controles de cosmo e tal. Achei um bom capítulo. É bom posicionar os personagens, sabe, de uma forma mais Certo. calma. Eu não teria gostado, por exemplo, se esse capítulo fosse descontrole da Odete pelo Donut, logo em seguida aparece um espectro, logo em seguida ela luta, pega a armadura e viram amigos. Verdade. Por esse lado, sim, é verdade. Ter essa Verdade, recusa desse chamado para ela ser uma cavaleira, uma amazona, essa coisa com o tutor dela, já torna a entrada da Odete pelo menos a mais interessante até aqui, porque eu achei a da Setsuna podia ter sido melhor, e a da Maria foi feita muito rapidinho porque ela é a protagonista, e aí acho até ok. Mas estou gostando dessa entrada da Odete no grupo. Olha aí, Então, é um certo. drama interessante. E aí, Alan? E o shoujo da Odete? Eu ainda acho que falta muito pra ficar algo pra ser interessante no meu gosto. Mas assim, só de, como o Damian falou, né? Só de ter esse respiro aí, de não ser tudo. Vamos correr, vamos parecer Spectre, parecer, né? Só de ser isso aí, eu já tô achando vantagem, então. Ótimo. Sim. Também Gostei. achei um bom capítulo, vindo de onde viemos. A gente pediu respiro, tivemos um certo respiro. Esperava um pouco mais do último, mas esse aqui eu achei bom. Achei legal, também concordo com o Damian. Eu acho bem interessante que nessa dinâmica. Eu acho bem interessante o Matias. O Matias é um personagem muito interessante. Essa coisa dele, não vou deixar minha filha cair nessa seita bizarra aí do Kiki. Vou protegê-la. Mas ao mesmo tempo tem essa dinâmica dele com a Odete, com a mãe, que é. Caraca, bicho, que tristeza, não? Que personagem sofrida. Porque o Yoga, quando o Yoga aparece, ele é cheio de si, ele é surfista. Não. Surfista. Mas enfim, ele surge como um personagem assim, falastrão, não sei o que lá, vai falando, e aí o drama vem vindo, né? Vai caçando ele. E aí a coisa vai ficando dramática e trágica. Aqui não, já de cara ela já é uma personagem muito fechada, muito retraída, tímida. Claramente se percebe que ela não tem muito traço social, assim, né? Um guardião muito protetor, uma mãe que a gente já tinha discutido nos outros capítulos, né, Alan? Que mãe era essa que tava mandando a filha pra puta que pariu, pra sorrir, não tinha uma história assim? Sim. E aí, o treinador quer que ela seja fria, e na verdade treine muito pra ser melhor que a mãe, e ele era parceiro da mãe, então tipo assim, tem essa dinâmica dessa família altamente disfuncional. Pequena Miss Sunshine, né? E a criança sofrendo aí, mas a Miss Sunshine ela era feliz, pelo menos essa aqui caraca, ela tá destruída já, e ela mais jovem que a Maria, sabe? Então, eu achei um contraponto interessante, porque a Maria é uma personagem super solar, super, né, essa coisa divertida, engraçada, caras e bocas, feliz, e aí você tem ali o Aries, que é esse contraponto ranzinza, que fica lembrando ela, e tem a Setsuna, que é carinhosa, aquelas coisas, e de repente tem uma personagem, né, assim... Com camada, né? Nossa, é com bastante camada e pesado, assim, sabe? Num mangá que tem sido bem leve. Tô bem curioso pra entender pra onde ela vai levar isso aqui, né? Espero que ela trate com bastante carinho. Mas gostei, eu ainda tô esperando essas camadas aí, sabe? Porque até então ela é colocada como uma personagem esquisita. Ela é caladinha, quietinha, porque ela é esquisita. Tanto é que a Maria, uma hora, pergunta se ela é de outro planeta, né? Se ela é um alienígena. Verdade, Então, assim, até agora eu tô achando ela meio. Parece um tropo bem comum do Japão, que sempre tem personagens que são assim, retraídos, sabe? Eu quero ver a motivação, o que acontece com ela, por que ela é assim, entendeu? Eu quero. Então, mas aí já tem algumas coisas. Ela tem uma mãe horrível. Não, mas aí a gente não sabe. Que também... Não, a gente não sabe a relação que ela tem com a mãe. A gente não sabe exatamente se isso é um trauma pra ela, que ela é assim por causa da mãe dela. Pode ser assim porque ela é, sei lá, de nascença assim. Tem várias, né? Tem vários motivos. A pessoa pode ser autista, pode ser, enfim. Pode ter vários motivos aí, né? Então, assim. Mas eu acho que o mangá já colocou vários motivos de narrativa
entendeu? Que já contam a favor dela ser uma personagem retraída, entendeu? É isso que eu tô pensando. Eu acho que, por exemplo, ela falar que ela sempre toma decisões ruins indica Exato. um tipo de trauma, sabe? Ou que ao Já uma mínimo coisa, um de confiança. julgamento, né? Exato. Ela já tem uma coisa assim, pô, só faz merda, aquela coisa, sabe? E aí... exatamente. E aí, esse retraimento dela é exatamente essa falta de confiança em si própria, assim, né? E aí, quando ela se descontrola, porque deve ser isso, né? Ela é uma personagem que fica tanto se controlando, se retraindo, que quando descontrola a coisa... Então, eu achei interessante. Acho que num capítulo só, trouxeram vários elementos da Odete, que vai ser interessante como é que isso vai se desenrolar. Principalmente porque o Matias tem essa coisa meio ambígua, né? Ele é um bom guardião, cuida dela e tem razão em negar esse chamado aventura absurdo do Ares, que é um bichinho falante, mas por outro lado, ele também tem o seu próprio objetivo ali de fazê-la, treiná-la para que ela supere sua própria mãe, né? Será que isso é um pedido da mãe ou será que isso é uma agenda dele, por exemplo, né? Bom ponto. Então, loucura, velho. Tem que desenvolver ainda melhor essa relação entre eles. Eu tô achando que tá faltando mais ainda. Eu não sei se ela gosta de fato, porque assim, tem esse detalhe, né, que ela deixa ele se aproximar e ele é imune, né, então assim, ela se acalma quando ele a abraça, então assim, aparentemente ela não tem o problema de achar ele o treinador ruim, né, talvez não seja essa questão. É verdade, bom ponto, então, Alan. Eu lembro que, assim, pode ser uma super proteção mesmo, agora, eu lembro que tem uma história famosa, inclusive até virou filme, da jovem Rainha Vitória, da Inglaterra, né? Que ela era uma princesa muito... Ela estava na linha de sucessão, né? Ela não era filha direta do rei, ela era uma sobrinha, né? Que ele não teve filhos, e ela era a herdeira, né? Na linha de sucessão. Então, havia um tutor, que na verdade era um secretário da mãe dela, a mãe dela era viva, e esse cara, ele fazia de tudo para controlar, ele tinha ambições de, controlando mãe e filha, ele seria, de certa forma, influente na corte, seria, né, influente na rainha no futuro e tal. E aí ele fazia uma série de medidas, ele literalmente criou regras que ela tinha que seguir, ela não podia nem descer a escada sozinha se estava pegando na mão de alguém. Tamanho o cuidado que era com ela, né, mas na verdade isso também era exagerado, era um controle. E ela não era retraída, a Vitória, por causa pelo contrário, a Vitória era revoltada, com a mãe, inclusive. Porque permitia que um cara assim agisse, batia, dava tapa nela quando ela era insolente, sabe? Que não é o caso do Matias aí, entendeu? Então, assim, isso me lembrou um pouco. Nem isso da Odete, né? Pois é. Então. Bom tem ponto, alguma coisa a mais aí. Tem alguma coisa a mais aí, né? Tem. Verdade, porque o Matias ele consegue entrar ali, ela confia nele para essa coisa do não me toque é muito forte, né, nela. E ele para tocar, isso tem que existir uma confiança muito grande de fato. Então, eu acho interessante, acho que colocou alguns elementos aqui dessa relação que eu tô muito curioso para ver desenvolver, justamente porque isso entra meio que em conflito com a narrativa da história, entendeu? Porque precisam dela para como cavaleira de Atena, aquela coisa toda. E como é que essa novela aí que veio da Sibéria, não lembro de onde eles vieram, vai se conformar em cima disso. Então acho que tem elemento interessante. Capítulo 8, gente. Já vamos ver os comentários aqui que o povo tá falando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. O Drogats. Sim, porque essa deveria ser a tradução mais precisa. Talvez. Acho que é essa que ele tá. A brincadeira que ele tá fazendo. Não, ele não gosta. Acho que o Gordinho não gosta dos fillers originais. Imagina o Doca descanonizado em mangá de Sensei. É meio caminho andado pro Cristal e os Cavaleiros de Aço entrarem para o cano dos mangás. Ai, meu Olha, Deus, os Cavaleiros de Aço, eles estão melhores que muita gente, hein? Porque eles têm um arco todinho deles no Ômega. No Ômega, sim. Exatamente. Estão melhor que muita gente. Bom demais, você é louco. Melhor que muito prateado. O Jabu ficou forte e é Cavaleiro de Aço no Ômega. Não é nem de ouro, nem de prata. Ele é Cavaleiro de Aço. É verdade. E dá um trabalho pros marcianos. Marcianos não, pros... Como é que é os nomes dos palacitos? Palacitos, né? Palacitos. No Legend of Sanctuary é Dog Tag. Verdade. Bem lembrado. Chitão. Que é... Todo mundo sabe, né? Que as Dog Tags do Legend do Santuário é uma referência ao Hayate. Como é que é o nome do cachorro do Seiya? É o Hayate mesmo. Esse sumiu.
Só foi usado pra farejar o Wiki e acabou, né, coitado. Uhum. O treinamento de patinação deve ser puxado. Sim, patinação é um esporte que realmente é muito puxado. De fato é. Então tem isso mesmo. Então o cosmo dela foi evoluído naturalmente. Entendi. Pelo treinamento de... Gosto também da ideia. Porque de fato não é fácil treinar patinação, não. Vamos ver aqui. Pingente geralmente é uma coisa miúda. Dog tag... Ah, tá. Eles estão falando tal. Tá bom. Ele tá explicando a diferença, tá? Mas... Aí vai lá ver, ele é o Cavaleiro de Cristal. Pode ser também. Mas a gente tá nessa vibe de Cavaleiro de Ouro, né? Então... Isso porque a gente não viu o que... E tem essa coisa também, né? Porque o Aries, né, Alan? Ele é a própria armadura de Aries, né? O bichinho. Cadê o aquáriozinho do Voltei. Cadê o aquáriozinho do Matias, Alan? Essa é a discussão. Eu acho que se houver uma carta de aquário, ela deve ser só um vasinho. Não, mas ele tem que ter o bichinho de estimação também. Porque o que tem o Aries, entendeu? Até agora a gente só viu o bichinho de estimação dos dourados. Quer dizer, só um só, na verdade. Será que talvez a gente não veja a carta de aquário já próxima? Porque o primeiro mini arco, né? Foi prata, dourado. Será que a gente vai seguir a mesma estrutura? Prata, dourado? Se aparecer, talvez a gente corra o risco de ter a sequência de mais uma carta sendo capturada pelo inimigo, ele virando o Camus Spectre, sabe? É isso, resolveu. Penso nisso também. Esse vai ser o grande dilema. E é assim que a Odete vai entrar pro grupo. Porque o Matias vai ser purificado, não. Qual que é o outro? A Atena purifica, a Hades, o que ele faz? Ele corrompe, é isso. Vão corromper o Matias. É outra palavra, mas é isso aí, outra bastante. Palavra. Dominação, né? Dominação? Dominação. Domination, Então acho que é isso que vai acontecer. Boa, time. Gordinho achou o capítulo ok, muito bem. Temos agora 2 personagens masculinos mais velhos com habilidades. O que será que eles se tornarão? Estamos chutando Cavaleiros de Ouro, né? O que é ouro perto de cristal? Exato. Bom demais. Muito bem, então. Saint Maria continua na próxima edição da Princess, que será publicado em 6 de outubro. E aí veremos mais de pra onde essa história vai, Alan. Tomara que seja um presente de aniversário bom pra mim. Olha aí, verdade. Os librianos estão chegando a vez deles. Serão cobrados. Vamos ver, né? Tem um detalhe curioso, né? A Seira, ela comentou recentemente, né, no Twitter, que ela tá trabalhando no volume, na capa do volume 2, né? E que o próximo capítulo que vai ser, né, nessa próxima Princess, vai ter 20 personagens e que os fãs do clássico vão reconhecê-los, né? Vão reconhecer alguns deles. Então, assim, vai haver reunião aí, né? Aí de personagens que a gente, né? Deve aparecer outras cartinhas aí. Talvez haja flashback da luta passada, não sei. Cara, né? Me mandaram isso aí, eu achei que fosse fake, eu nem dei bola. Então é verdade essa parte mesmo? Eu postei na Thais, inclusive, lá no Twitter da Thais, né? Eu comentei o post dela. Acho que não apareceu pra mim, não vi. Eu vou ver depois. Depois disso, né, ela também comenta a história de que vai ter, na próxima Princess, vai ter uma sessão de perguntas e respostas e Kurumada vai responder junto com ela, né, alguma coisa. É curioso porque nos comentários dessa edição ela já tem uma pergunta que foi feita a ela e ela responde. Então eu não sei que esquema é esse, como é que vai ser isso. Vai ser tipo, só uma perguntinha e uma resposta, né? Como ela respondeu já na semana passada. Na semana passada, nesse mês, né? Perguntaram para ela se ela era viciada em filmes antigos, né? Se ela gostava de, né? E ela disse que quando tá quente, ela gosta de assistir filmes de tubarão ou de terror, e que tem muitos filmes que são relacionados a Saint Seiya, né? Então ela acha útil para estudar as formas de expressão e tal. Se ela já respondeu uma coisinha meio que já falando do processo criativo dela, né? Olha só. O velhinho tá animado com o Saint Maria, hein? Shoujo, né, pô? Falou que tá feliz com a revista feminina. Eu sei que os fãs se empolgaram muito e uma galera ficou assim, nossa, mandem perguntas úteis, não sei o quê. Mas eu acho que vão ser perguntas da editora mesmo, sabe? Eu acho que a editora vai
vai fazer perguntas que sejam, como é que eu posso dizer, já proveitosas, assim, que já sirva para eles falarem alguma coisa, sabe? Sim, Pra darem algum direcionando pra alguma recado. coisa, né? Que Exato. já é direcionando para alguma coisa, alguma divulgação, sabe? Eu acho que pode ser isso aí. Tem gente apostando que nessa pergunta ele vai confirmar a data da volta dele com o Sensei. Eu não aposto muito nisso. Mas... ou ele começa a falar que vai ter as celebrações do próprio mangá, né? Que vai ser já. Glória, lá vem. Aí. Verdade. Vamos começar aquela loucura toda, eu imagino. 40 anos, Alan. 40 anos, né? Vamos lá. Vamos lá, mais uma festividade. O que será que vai vir disso? Mas vai vir coisa boa. Muito bem, então, Sente Maria número 8. Uma corrente vira uma serpente, basta acreditar. A cólera do dragão pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos.